Começamos na semana passada uma nova série de mensagens aqui na nossa igreja. O título da nossa série é, o banner está fixado ali, Rompendo as Dificuldades. Nós estaremos até o final do mês de março, até o dia 30 de março, então, abordando 7 assuntos que são de extrema relevância para a nossa vida. Na semana passada nós começamos a falar sobre mal entendido, rompendo as dificuldades do mal entendido. Vez por outra a gente se vê diante de uma situação de mal entendido. E a gente precisa aprender com aquele que foi o mais mal entendido da face da terra, que foi Jesus Cristo, a lidar com essas situações. E na semana passada tivemos a oportunidade de ouvir essa mensagem. Hoje o André vai estar falando sobre rompendo a dificuldade da ansiedade, esse mal que atinge a sociedade como um todo, mas que atinge também a cada um de nós, porque vez por outra a gente se vê diante de um processo de ansiedade. E nas próximas semanas estaremos falando sobre assuntos como tentação, como dúvida, como morte e outras, sobre dor. Nós estaremos abordando então diversos assuntos até o final do mês de março. Que Deus abençoe sua vida e que você possa ser instrumento do Senhor para ministrar aos nossos corações. Glória a Deus. Deus é maravilhoso e Ele nos surpreende a cada momento. Aliás, todos os dias. Se você parar, se você estiver fora, afastado um pouco de toda essa agitação do mundo, você consegue perceber o agir pronto, o agir de amor do nosso Deus em nossas vidas. Realmente Deus tem colocado no coração do nosso pastor sempre, como aconteceu no ano passado, fazermos de um livro uma sucessão de ministrações para edificar a igreja e desta forma se entenda edificar as nossas vidas, trazendo o entendimento, trazendo algo de novo aos nossos corações. É maravilhoso você saber que verdadeiramente nós somos ovelhas de um pastor, tanto aquele que Deus colocou à frente da nossa igreja, que se preocupa com as nossas vidas, mas como somos ovelhas de um pastor que dá o seu único filho para que cada um de nós tenhamos as nossas vidas restauradas. O tema que já está sendo apresentado, rompendo dificuldades, para que você possa perceber o que vai ser falado, o que vai ser trabalhado nas semanas. São muitos temas. Mal entendido, o pastor já nos abençoou na semana anterior. Nós estaremos falando sobre ansiedade, mas tem tentação, e elas são muitas. Os gigantes se levantam todos os dias, nós vimos isso numa ministração anterior, tentando tirar o nosso sossego. Assim aconteceu com o rei Davi, que o gigante se levantou para, enfim, trazer para o povo de Deus uma inquietação no coração. Nós temos a morte, nós temos a dor, nós temos, enfim, a dúvida. E o diabo fez isso lá com o primeiro homem, a primeira mulher, colocando dúvida acerca da palavra de Deus. Muitas das vezes nós nos deixamos levar pela dúvida e nos afastamos daquilo que Deus com simplicidade tem nos ensinado através da sua palavra. Pode colocar o primeiro slide, Camilinha. Rompendo dificuldades através da ansiedade. Nós já começamos com um texto de Provérbio, no capítulo de número 12, verso de número 25. E a palavra de Deus, ela nos traz aqui algo de muito forte. E se você puder esquecer, os seus problemas, as suas preocupações, e você abrir o seu coração, porque a palavra de Deus diz que o semeador saiu para semear. E quando o semeador saiu para semear, ele diz
ali claramente nessa parábola, né, isso nos ensinando que vai depender da forma com que o nosso coração vai receber a palavra de Deus, para que nós venhamos a sairmos daqui, dessa casa de orações, cheios do Espírito Santo, ou simplesmente vazio como entramos, porque muitas das vezes, sabe, as preocupações do mundo, ou começamos a olhar a hora, está demorando essa pregação, quando na verdade ficamos às vezes num shopping 3, 4 horas, enfim, se pudéssemos ficaríamos um pouco mais, mas quando é na presença do Senhor para ouvir as verdades, aquilo que confronta, aquilo que toca nos nossos corações, sabe, nós temos pressa, mas são essas verdades que nós temos aprendido aqui nessa igreja, na palavra de Deus que é ministrada aqui, é que certamente nos levarão à presença de Deus, numa eternidade maravilhosa, glorificando o seu nome. Então você está entendendo, igreja? A ansiedade no coração do homem o abate. A primeira coisa que eu tenho que saber, e o pastor já começou numa introdução falando muito claramente isso. Quando ele falou da ansiedade, ele falou que o homem precisa viver uma dependência muito grande de Deus. Sabe, confiar verdadeiramente. Entregar a sua vida no altar do Senhor é confiar totalmente com Deus. Da mesma forma com que na nossa vida, né? Se você tem um emprego, por exemplo, você não pode levar a sério mais ou menos o seu emprego, porque você vai acabar sendo mandado embora. Você tem horário para chegar, tem horário para sair, você tem que ter uma disciplina, não é isso? Então você se dá o máximo. Assim é com o Senhor, nós temos que fazer o nosso melhor, agir dentro de um nível de excelência, é o que nós temos aprendido na nossa igreja. Então, a ansiedade do coração, no coração do homem, ele abate, e isso tem sido algo constante nos dias atuais, e a palavra do Senhor, porque Deus é onisciente, entenda isso. Quando isso foi escrito para 2014, mas aquele que viver, enfim, até 2020, essa palavra foi escrita para 2020, sabe por quê? Porque Deus, na sua onisciência, na sua onipresença, Ele vê o ontem, o hoje e vê o eterno, aquilo que foi escrito, aquilo que foi inspirado, Ele foi inspirado para nós, essa verdade é para mim, é para você. Então a ansiedade no coração do homem abate, mas a boa palavra alegra. Então, amado, cuidado com as palavras, cuidado com aquelas conversas que não edificam, cuidado com uma vida de reclamação, de murmuração, cuidado com todas essas coisas, porque essas coisas muitas das vezes nos afastam do propósito, e o propósito a qual nós fomos criados é para adorar ao nosso Deus. Entenda isso, nós fomos feitos para louvar e adorar o Senhor. E o homem tem se afastado desse propósito, e é por isso que é afastado, sabe, daquela mão de proteção, daquele cuidado, daquele zelo, enfim, fazendo aquilo que vem na nossa mente, e muitas das vezes, claro, erramos. Eu disse isso hoje de manhã, pastor, quando o Senhor me permitiu estar ministrando num centro de recuperação. As bênçãos do Senhor enriquecem e não acrescentam dores. E eu via naqueles rostos daquelas pessoas, pastor, assim, marcas de sofrimento, pessoas que tiveram uma história, pessoas que passaram, enfim, por um momento de muita dor, e estavam ali, sabe, alcançados pelo poder de Deus para terem suas vidas restauradas. Mas a ansiedade é isso, abate verdadeiramente. Pode passar, Camilinha, por favor. Eu gosto de falar assim, Camilinha, porque ela fez 22 anos, né? E ela não gosta que eu fale isso, mas essa semana ela completou 22 anos. Aí depois, quem quiser na saída é ali, ela não gosta muito disso, ela fica com vergonha. Pode dar um abraço, um beijo nela, né? Que ela merece tudo isso. Então, olha só, como introdução, o que eu preciso dizer para vocês? Ansiedade é visto como um dos grandes males da modernidade. Sabe, a pessoa ansiosa, que está escrito ali, ela se preocupa, mas intensamente, ela antecipa sofrimentos. E deixa eu te falar, mesmo Deus me dando oportunidade, através da vida do pastor, para eu estar aqui à frente, né, muitas vezes eu ouvi de médicos, e ouvi de colegas, e ouvi da minha esposa, que André, você está muito ansioso hoje.
Então você entende que esse estudo, essa oportunidade me fez crescer e Deus falou também comigo. Então o fato de estarmos aqui, né, pastor, nós não somos nem em momento nenhum melhores do que estão sentados. Mas Deus traz para o nosso coração um entendimento, e esse entendimento gera fé. E essa fé vai fazendo com que a gente tenha o quê? Confiança. E aí é uma vida de dependência. Sabe aquela história? É não ser descansado, mas descansar no Senhor. Então, antecipa os problemas, vive os problemas de uma forma muito intensa. A ansiedade, ela pode ser, eu coloquei ali como apenas didaticamente, positiva ou negativa, né? Aquela ansiedade positiva é aquela que é gerada por todos nós. Nós temos sonhos. Eu costumo dizer, mesmo com cabelos ficando brancos, mesmo com uma idade já, né, de uma certa forma avançada, não é isso, meu amigo? Nós com cabelo branco, a nossa experiência, eu e Zé Roberto aqui, enfim, meu amigo ali, Paulo, não é isso? Cheio da experiência, cheio do conhecimento. Sabe o que acontece? Muitas das vezes, tá? As pessoas pensam, e eu tinha essa percepção assim quando era mais jovem, né, que o meu pai, meu tio, ou aquela pessoa adulta, não é isso, mais velha, elas não sonhavam. E aí que a gente vai vendo que Deus renova as nossas vidas todos os dias. Então eu sonho também. Então eu penso no casar da minha filha, nos netos que pegarei, não é isso? Enfim, agora, dentro de um projeto de Deus, voltei a ser universitário, voltei a fazer outra faculdade. Olha só, então são planos, né, pastor? Nós temos sonhos. Então alguns sonhos são tão positivos, mas geram em nós aquela expectativa. A menina, quando está esperando o namorado, né, chegar, ela se arruma toda e ela começa a suar, não é isso? Essa expectativa é até positiva, normal, natural, né? Quando você vai comprar alguma coisa e você acorda já cedo, não é isso? Doido para você, enfim, cheio de expectativa de adquirir. Isso é o que a gente chama de uma ansiedade positiva. Mas existe aquela, amado, que nos afasta verdadeiramente da presença do Senhor. Afasta sim, nos deixa muitas das vezes sem perceber que Deus governa. A gente fica um pouco cego dessa verdade. E aí, abrimos brecha para o diabo agir poderosamente em nossas vidas. Então essa ansiedade negativa, não é isso? É aquela gerada pelo medo, sabe? A pessoa, ela vivencia um medo, sabe? Ela vai fazer uma prova, ela estudou, mas ela está ali, sabe? Numa tensão sobre-humana. Inclusive a ansiedade negativa, ela se caracteriza por uma grande luta mental. Sabe, é algo que desgasta, é algo que leva ao estresse, é aquilo que descontrola a pessoa. O coração acelera muitas das vezes, a pessoa chega até a se sentir mal, e aí começa a achar assim, acho que eu estou com problema de coração. Vai ao médico, o médico diz, vai para casa descansar. Isso simplesmente é estresse. Por outro lado, ansiedade. Se você quiser falar um pouco mais, né, é petit, né? Como eu já ouvi uma vez, muito estressado da delegacia saindo, sabe? E aí eu falei assim, não estou sentindo muito bem não, é melhor passar no médico. O médico falou assim, você não tem nada, vai para casa, deita, brinca com as tuas crianças, conversa com a sua esposa e você vai ver que tudo isso passa. Não precisou de remédio, precisou apenas de um bom conselho. Então essa ansiedade negativa, amado. Pode passar, Camelinha. Então, o que nós precisamos entender é o que está ali, ó. O que nós precisamos aprender é o que está em Eclesiastes, no capítulo 3, que fala algumas verdades, tais como nós fomos criados para a eternidade, amado. Então nós vivemos tão intensamente os 50, 70, 80 anos, 90 de vida que você vai ter, esquecendo-se de que nós temos uma eternidade para viver. E essa eternidade, onde estaremos na eternidade, vai depender do nosso relacionamento, da nossa obediência, da nossa dependência ao nosso Deus. Amém, irmão? Você está entendendo? Então nós temos uma eternidade. E em Eclesiastes 3:11 trata disso, exatamente disso. Nós fomos criados para uma eternidade. Então a ansiedade faz com que essa vida ela seja vivida de uma forma
enganosa. Nós nos perdemos, muitas das vezes, nessa estrada chamada vida. Mas somos passageiros, e tudo que fazemos é finito. É o que está em Eclesiastes 14:15. Mas no próprio verso 1 diz que tudo tem o seu tempo determinado, e para tudo, dentro desse tempo determinado, há um propósito. É o que está em Eclesiastes capítulo 3, verso 1. Tudo tem um propósito. Sabe, quando eu falo isso, eu posso ver, porque está nos meus arquivos pessoais, na minha mente, enfim, quando eu pensava realmente em encontrar alguém e desejava que fosse um alguém para casar e viver, sabe, pastor, até o fim da minha vida. E um dia eu estou na faculdade e eis que entra aquela que está ali. Ela entrou, enfim, e sentou pertinho de mim. Eu sei que ela não gosta disso, mas para que andar ansioso? Porque verdadeiramente aquilo que Deus tem para nossas vidas, os propósitos dele, ele cumpre. Sabe, jovem, você que está em época de namoro, não é isso? Não precisa ficar procurando aquilo que Deus vai apontar para você através do seu poder, da sua glória, da sua majestade. Porque na verdade, você vê lá em Deuteronômio, as bênçãos do Senhor, elas virão sobre nós. Então você não precisa ficar procurando bênção, você não precisa ficar indo de lugar em lugar procurando, sabe, muitas das vezes em lugares que Deus não está. Você precisa simplesmente compreender que verdadeiramente tudo tem seu tempo determinado. Porque Deus, ele é controlador, ele governa, ele cuida e ele sustenta toda a criação. Então se ele te criou, sabe, se ele tem um cuidado desde o ventre da tua mãe, ele acompanha, assim ele faz com todas as coisas. Quando ele fez todo esse sistema onde o nosso planeta, enfim, ele se sustenta, o Sol, enfim, as estrelas, a própria Lua, ele sustenta a sua criação. Se ele faz com as coisas grandes, ele não vai fazer com aquilo que ele fez, o qual a palavra de Deus diz que o fez à imagem e semelhança. Nós somos menina dos olhos de Deus, precisamos acreditar nisso. Então, quando compreendemos que há um tempo, quando descansamos no Senhor, quando confiamos na presença do Senhor, conseguimos viver bem melhor. Sabe, o que tem de doenças derivadas da ansiedade é algo muito grande. Por isso, amado, comece nessa noite afirmar um propósito no teu coração, em permitir o Senhor falar contigo, sabe, através do Espírito Santo, para que se você tem alguma ansiedade, e isso é natural, mas se a ansiedade tem trazido transtorno para a sua vida, a tristeza, a preocupação, sabe, tem tirado o teu sono, no final, nós gostaríamos de orar por você, aí você se levanta, para que a igreja possa, enfim, estarmos juntos nessa oração. Precisamos então compreender isso. A ansiedade, ela atinge ricos e pobres. Entenda isso. Ela não faz nenhuma acepção. Doutores ou analfabeto, crianças ou idosos, crentes ou incrédulos. A ansiedade atinge muitas pessoas e elas acabam vivendo acorrentadas a esse processo. A ansiedade rouba a paz. A ansiedade furta a confiança de Deus. Veja que eu falei, rouba a paz e furta, não é isso, a confiança em Deus. Porque em João 10:10 o diabo, é descrito como aquele que veio para roubar, matar e destruir. Ele quer roubar a sua felicidade, sua tranquilidade, a tua certeza do governo de Deus na sua vida. Ele vem para realmente roubar essa paz. Só que, amado, ele só rouba a paz aquela que é construída por circunstância. Ele só rouba a paz aquela que o homem constrói dentro da sua intelectualidade, dentro daquilo que ele acredita, porque ele está cheio de tantas coisas, sabe, de tanto orgulho, de tanta vaidade, de tanta autossuficiência. Porque a paz de Cristo, que excede a todo entendimento, o diabo não pode tocar. Ele não pode tocar. Então, quando você está baseado na palavra de Deus, sabe, os teus olhos estão fixos em Cristo Jesus, você está
tranquilo. O próprio pai da psicanálise, Freud, afirma que a ansiedade é mãe de todas as neuroses, quer dizer, é a origem. Então nós temos que nos policiar, nós temos que estar atento para esse processo ao qual nós somos passivos em razão das dificuldades e das circunstâncias desse mundo. Isso da criança até o mais idoso. Então, amado, segundo o dicionário, verdadeiramente a ansiedade, e eu estou me baseando no dicionário Aurélio, diz que é um estado afetivo em que há um sentimento de insegurança. E quando você vai no grego, e quando você vai buscar a origem dessa palavra, o que você pode perceber é que significa estrangulamento. Significa dizer sufocação, apertar o pescoço. Veja que a ansiedade, ela aperta, ela, sabe, nos traz uma dificuldade de respirar, ela cria embaraço para as nossas vidas, para o nosso coração. Ansiedade é fruto direto de uma preocupação, quer dizer, se preocupar antes mesmo. Mas, amado, a palavra de Deus diz que a cada dia basta o seu próprio mal. Viva cada dia na presença do Senhor, sabe, intensamente. A tudo vai glorificando, vai dando glória, vai orando, vai buscando o entendimento na palavra do Senhor, vai ouvindo as revelações que o Espírito pode trazer e quer trazer. Basta com que você abra a sua Bíblia e você deixe Deus falar com você. Presta atenção. Mas presta atenção mesmo. Pode passar, Camelinha. Presta atenção. Na ansiedade aguda, os médicos, eles receitam remédios ansiolíticos, que chamam. Remédios que vão conter aquela ansiedade, vai diminuir o grau de ansiedade. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: se você tem fé, se você acredita, se você entrou sabendo, sabe, desde que o momento que o pastor começou a falar que nós estamos trabalhando, rompendo dificuldades, se você quer ver uma dificuldade sendo rompida na sua vida, deixa eu dizer uma coisa para você: nessa noite eu creio que Deus pode te medicar verdadeiramente. Só que tem um detalhe: aquilo que ele vai prescrever está na palavra dele. Sabe, a prescrição dele não está num comprimido, não está naquilo de um receituário médico. A prescrição que Deus tem para a sua vida, sabe, o remédio que ele quer ministrar para você, chama-se a palavra de Deus. Porque quando você começa a ler, você vai ver que grandes vultos da nossa história, não é isso? Grandes homens, grandes heróis da fé, eles tiveram suas ansiedades, mas eles souberam romper no momento em que eles começaram verdadeiramente a viver intensamente e confiar no Senhor. Aprenda a vencer a ansiedade a partir da reflexão na palavra do Senhor. A ansiedade, deixa eu dizer um pouco mais sobre ela, é um estado emocional de inquietude muito grande, é medo, é perturbação, atinge o sistema nervoso da gente e acarreta diversos problemas de saúde. É a partir da ansiedade, muitas das vezes, o estômago começa a ser, não é isso, bombardeado. Muitas das vezes algumas dores, sabe, aparecem em algumas partes do corpo e você vai sentindo, e você acha que você está com problema de coluna, você acha que você está com sérios problemas, mas na verdade tudo isso é reflexo da sua ansiedade. Dores de cabeça, enxaqueca, enfim, são tantas. É por isso, amado, que em 1 Pedro 5,7 a palavra do Senhor diz para nós: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele, Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Deus, eles têm cuidado com cada um de nós. Você entende, minha irmã? Deus tem cuidado com a sua vida. Você está entendendo, amiga? Deus tem cuidado com a sua vida. O pastor, mesmo sendo aquele que nos lidera nas dificuldades de comandar um rebanho, às vezes também, ele é homem, e muitas das vezes passivo de uma ansiedade, mas Deus está cuidando do Senhor também. Então Deus cuida de cada um de nós, amado. Ao darmos vazão à ansiedade,
estamos cultivando um sentimento de insegurança. E deixa eu dizer uma coisa para você: sentimento de insegurança não provém do Senhor. Não provém. Você vê que Davi, mesmo sendo perseguido, você vai lá no capítulo 3, no capítulo 4 de Salmos, são 2 capítulos seguidos, você vai ver que Deus declara claramente através da sua palavra, inspirando a Davi, e em momentos distintos ali, ora, há quem indique que são salmos de perseguição. Davi estava sendo perseguido, ora pelo seu filho, Davi estava sendo perseguido, ora pelo rei Saul, enfim, inimigos que se levantaram, e nós às vezes vivemos isso, é um vizinho, é um colega de trabalho, sabe, são pessoas que se levantam contra nós. Mas no Salmo 3º e no Salmo 4º tem um verso, e eles são bem semelhantes, mas eu vou te dizer o que diz a palavra do Senhor: eu deito e durmo tranquilo, acordo, porque o Senhor me protege. Vamos repetir, igreja? Eu deito e durmo tranquilo, acordo, porque o Senhor me protege. Você está entendendo isso? Davi, entenda isso, Davi não morava num condomínio, Davi não morava numa casa bacana, enfim, com grades, com sistema de câmeras, não, eles viviam em tendas. Então o inimigo poderia atacar a qualquer momento. Sabe a dificuldade de você não ter segurança? Imagine como é ansioso o coração daqueles menos afortunados, aqueles que moram nas ruas. Sabe que muitas das vezes são perseguidos tão cruelmente pela sociedade. E Davi deitava e ele dizia, e ali foi registrado no Salmo, certo? Certamente os Salmos representam, né, isso, um momento de adoração, um momento de canções, e ele cantava, ele louvava, mesmo com as dificuldades da perseguição de seu filho Absalão, ou então até mesmo do rei Saul, mas ele cantava, eu deito. E eu não sei nem como é que seria essa melodia, mas eu não gosto de cantar porque, enfim, o pastor já me advertiu para que eu não cantasse. E durmo tranquilo, e acordo porque o Senhor... Então a confiança de Davi estava em quem? No Senhor. Não estava na sua espada, não estava nos seus homens, não estava, enfim, na sua habilidade, que ele era um homem de guerra, era um homem de luta. Não, a confiança dele era no Senhor. Você está entendendo isso? Davi, aquele que tantas batalhas venceu, aquele que venceu tantas guerras. Então, amado, a insegurança não vem do Senhor. O diabo quer lançar sobre nossos corações essa intranquilidade. Então você precisa confiar no Senhor. E o próprio livro de Salmo, no capítulo 40, diz isso: esperei com paciência, tranquilidade, amado. Está difícil, sabe? Se tiver difícil para você ficar em pé esperando Deus agir, você vivendo uma vida reta, uma vida correta, lendo a palavra de Deus, meditando, sabe, servindo ao Senhor, mas está difícil ficar de pé, ajoelha. Se tiver difícil ajoelhar, sabe, se abaixa mais, mas busca o Senhor. E no capítulo 40 diz, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou, muito obrigado, amor, para mim. Ele se inclinou para mim. Você não trouxe o lenço hoje, o culpado é você. Então, amado, presta atenção. Em Romanos 8:37, em 1 Coríntios 15:57, 3 textos, e Romanos 8:35, esses textos eles acabam se convergindo. O apóstolo Paulo, escrevendo em Romanos 8:37, é um texto muito conhecido do meio evangélico, diz assim: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Nós não podemos nada sem Deus. Nós não podemos nada sem o mover do Espírito Santo. Amado, esquece isso. Esquece a sua capacidade, sua autossuficiência, sabe? A sua pseudo-independência. Ai, como é bom quando o povo de Deus começa a depender do próprio Deus. Grandes coisas Deus opera, porque Deus se agrada, sabe, de corações quebrantados. Então, porque na cruz Jesus fez por nós, sabe, aquele sacrifício nos tornou vencedores. Mas, graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. E no verso 35, que é o último ali de Romanos, temos que: quem nos separará
Sabe, amado, você precisa tomar uma decisão. Eu não sei, como disse o pastor, faço deles as minhas palavras. Quando você entrou, quando você foi trazido, uma coisa eu sei, não foi o acaso. Ah, mas quem me convidou, sabe, Rodrigo, foi o André. Eu conheci o André, numa outra igreja, fizemos amizade. Não, amado, não acredite que foi o André. Porque na verdade, sabe, Silvana, da mesma forma, pastor, são amigos que nós trouxemos hoje aqui. Então, Silvana, entenda uma coisa: por mais que eu tenha feito o convite, você só veio porque o Espírito Santo de Deus operou na vida de vocês. Isso vale para cada um de nós. Quando nós começamos a nos arrumar para vir para cá, sabe, desde a manhã, o Espírito Santo vai trabalhando os nossos corações, porque senão o mundo consome a gente e chama a atenção de algo que é confortável, que é cômodo, sabe, que dá prazer, e a gente acaba não vindo para a casa do Senhor ouvir verdades que transformam, que libertam, que restauram as nossas vidas. Então temos que, quem nos separará do amor de Cristo? Sabe, quando você fala de ansiedade, aqui tem um verso muito importante: a tribulação, angústia, perseguição. Amado, talvez você esteja vivendo isso, muito atribulado, sabe, muito angustiado, se sentindo perseguido. A fome, a nudez, a espada. Creia, confia, tome posse, porque a palavra do Senhor é exatamente isso em Jesus. Quando nos focamos, quando nós nos entregamos, quando nós buscamos, nada nos separa de Jesus Cristo. Pode passar, Camilinha. Ah, já passou, deixa como está. Então, em 2 Coríntios 4, 8 e 9, veja aliás, não existe tema que a Bíblia não trate. O que você estiver vivendo, o que você estiver passando, se você permitir o Espírito Santo falar através da palavra de Deus, Ele vai falar grandemente e vai trazer resposta para aquilo que você está vivendo. Então você veja ali, em tudo somos o quê? Atribulados, mas não angustiados. Nós podemos ficar perplexos, sabe? Uma situação que nos chega, somos perplexos, mas não somos desesperados. Quando você entrega a sua vida ao Senhor, quando você descansa no Senhor, as dificuldades, as aflições, elas chegam, mas Deus nos faz romper, porque Ele nos enviou seu Filho amado, para que por Ele e para Ele a nossa vida fosse voltada. Então ali está dizendo, podemos até ser perseguidos, mas não somos desamparados. Sabe, no passado, pastor, quero falar uma coisa para o Senhor. Muitas vezes eu sentei numa outra igreja, né, antes de vir para esta, local que tem nos abençoado, mas quando eu sentava, e muitas das vezes, para você ter inimigos, basta você ser correto nessa vida, ou tentar viver corretamente. Então as pessoas iam na corregedoria fazer denúncias falsas contra mim. Como aquilo me incomodava, eu não sabia trabalhar com aquilo, porque eu achava tão injusto, eu achava que aquilo estava, sabe, era ruim para o meu coração entender tudo isso. Mas quando eu comecei a entregar cada processo no altar do Senhor, e deixei o Senhor trabalhar, a resposta foi: quando agora requeri para efeito de aposentadoria, veio lá que não responde a processo nenhum, porque todos eles que foram levantados falsamente, Deus trabalhou e foi jogando por terra, jogando por terra, jogando por terra, porque Deus é assim. Você precisa confiar. Mas quantas vezes eu sentei, sabe, orando, falando: ah, Senhor, como está me incomodando aquele processo, como está me incomodando, tirando meu sono, porque eu tenho que ir lá dar explicações, sabendo que aquilo é mentira, sabendo que aquilo pode prejudicar a nossa promoção, nossa carreira, nossa família. Aquilo mexe com a gente mesmo. Mas quando você começa a entregar ao Senhor, quando você não se preocupa mais, quando você confia plenamente, um dia Deus te surpreende com uma certidão. Eu vou falar até o que o corregedor geral falou assim: André, pega a certidão logo, dá entrada na aposentadoria, antes que surja alguma coisa. Ele ainda brincou comigo, porque ele, como crente também que é, sabe, ele acompanhou tantas vezes, e tantas vezes ele também foi perseguido. Mas no mundo teríamos aflições, Jesus já disse isso. Em Isaías 53, 4 e 5, verdadeiramente nós precisamos saber disso. Amado, se você não souber disso, é muito difícil. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas dores. E nós ainda na cegueira espiritual, na ignorância, o reputávamos por aflito. Se está passando por isso é pecador, se está passando por isso é porque merece. Mas ele veio morrer por mim, por você e por aqueles que o acusaram, por aqueles que o levaram à cruz. E aqui está dizendo
reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido, foi por causa das nossas transgressões, ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, amado, entrega a sua vida no altar do Senhor, e pelas suas pisaduras, por cada pancada, por cada, açoite, por cada sofrimento, nós fomos sarados. Você precisa crer, você precisa tomar posse dessa profecia, você precisa tomar posse dessa palavra que está em Isaías. Pelas suas pisaduras fomos sarados, amado. O preço que foi pago, a cédula foi rasgada. Você não precisa, viver com uma culpa sobre você. Você precisa crer que tudo que Jesus fez foi por mim e por você. Você precisa crer e ter tranquilidade no seu coração. A ansiedade, pode passar, Camilinha, por favor, ela atinge todas as idades, crianças, adolescentes, jovens, enfim, todas as idades. Você chega para um adolescente, você acha que ele não está ansioso, quando ele olha que o rosto dele está começando a se encher de espinha, e ele, enfim, começa a se preocupar com aquilo se torna uma ansiedade. É uma coisa simples, quando ele sabe que vai chegar o chamado vestibular, uma prova que, enfim, ele precisa passar. Ansiedade, quando ele está esperando uma resposta. Os jovens, com quem eu vou casar? Muitas das vezes, onde vou trabalhar? Qual vai ser, a escolha da profissão? Amado, tudo isso, as pessoas casadas, a questão financeira, o desemprego muitas das vezes, uma enfermidade, uma rusga entre o casal, tudo isso gera ansiedade. E o idoso muitas das vezes, começa a pensar muito na morte, isso vai gerando ansiedade. Amado, esquece, confia, e vai dando glória, e vai servindo ao Senhor, e vai lendo e meditando a palavra de Deus. É por isso que em Mateus 6,34 está ali: portanto, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo, basta cada dia o seu próprio mal. Então é o que eu disse, Elias, o profeta, teve ansiedade, teve momentos difíceis. Davi, Jonas, imagine dentro da baleia. Tu acha que ele ficou o quê? Tranquilo? Não, a hora que Deus quiser ele abre. Aquilo foi os minutos, os segundos, as horas, os dias, tudo isso foi deixando ele mais ansioso. Daniel, na cova do leão: eu confio no Senhor, mas estou vendo tanto leão, Quando você está sendo perseguido muito, por mais que você sabe que Deus pode trazer jejum até para os leões, mas você fica ansioso com a situação. Então, amado, todos eles amenizaram com a solução, que é a oração. Como vencer a ansiedade? Através da oração, amado. Através da oração. Começa a orar. Está ali em Filipenses 4, 6 e 7. Não estejais inquietos por causa de coisa alguma. Antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Porque a paz que vem de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações. Você quer ter paz? Começa a orar. Você quer sentir paz? Começa a clamar. Você quer sentir, seguro, longe da ansiedade? Começa a orar. Porque o que acontece? A paz é de Deus, não a paz desse mundo. Vai nos envolver e vai exceder a todo entendimento. Mas ele está desempregado e está louvando ao Senhor, é porque a paz de Deus já está excedendo na vida dele, mas o pai está internado, está no CTI, e ele está glorificando, ele está indo, enfim, está vivendo a sua vida. Tudo isso são dificuldades, sim, mas é a paz de Deus que nós desejamos. O maior inimigo, que o justo pode enfrentar, pode passar, Camilinha, é levar uma vida, para que o justo leve uma vida de fé, a maior dificuldade é a preocupação. Em João, pode passar, Camilinha, em João, 5,19, sabemos que somos de Deus, e o mundo inteiro jaz no maligno. Você precisa crer, mas para isso, se você ainda não entregou sua vida a Jesus, você precisa ter esse encontro com Jesus.
Sabe, se você vem essa noite aqui, se Deus te trouxe, se o Espírito Santo está trabalhando, amado, aproveita a oportunidade, não deixa para amanhã, porque nós não controlamos o amanhã, nós não podemos acrescentar um centímetro, sabe, a nossa estatura, nós não podemos acrescentar um dia às nossas vidas. A Bíblia nos diz, em 2 Coríntios 4,4, entenda isso, que o Deus desse século, Ele quer nos tirar a paz, nos quais o Deus desse século cega o entendimento dos incrédulos. Então, amado, ore, suplique e faça ações de graças. Em João 16,33, tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Em Tiago 1,5,6, e se algum de vós tem falta de sabedoria, muitas das vezes a nossa ansiedade é falta de sabedoria, é falta de vida na presença do Senhor, é falta de conhecimento. A palavra de Deus diz assim: pecais por desconhecer a palavra, o estatuto, a Bíblia Sagrada e o poder de Deus. Por isso que pecamos. A ansiedade é uma forma de pecado, porque não estamos vivendo debaixo das mãos de Deus. Entendam isso. Peça a Deus, mas peça com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada. Sabe, o coração do ímpio é assim, o coração do que não crê é como o mar revolto, o mar vai balançando, sabe, não dá sossego. E às vezes nós não temos esse sossego, porque nós não estamos vivendo da forma com que Deus quer. Em Efésios 3,20, ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais abundante, além daquilo que pedimos e que pensamos, segundo o poder que opera em nós. Amado, você está entendendo isso? Pode passar, Camilinha, por favor. Pode passar, Camilinha, só mais um, por favor. Isso. A parábola do semeador. As sementes que caem no meio do espinho são aqueles que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, sabe, a fascinação, as ambições, concorrem, sufocam a palavra de Deus. Você não pode servir a dois senhores, não pode. Você não pode ser do dia e da noite, você não pode ser do bem e do mal, sabe, é sim, sim, não, não, amado, entenda isso. Sabemos que o semeador é Jesus, sabemos que a semente é a palavra de Deus e que o solo é o coração. Então, deixa eu falar uma coisa para você: a ansiedade, ela sufoca a palavra de Deus e torna ela infrutífera. É por isso, amado, permita com que Deus realize algo novo na sua vida hoje, permita com que Deus opere, sabe, nós somos vaso na mão do oleiro. Se você sair daqui da mesma forma, não foi porque Deus não derramou uma bênção, não foi porque Deus não operou, não foi porque o Espírito Santo não falou ao seu coração, é porque você não permitiu, o seu coração não abriu um solo fértil para que a semente que está sendo lançada pelo semeador possa dar frutos. A ansiedade, ela brota como mato, espinhos, crescem à volta da palavra, sufocam a vida e a paz, e assim são efeitos chamados devastadores. Deixa eu dizer para você uma coisa muito, muito verdadeira. Em Lucas 10, 38, 42 tem uma palavra, sabe, retrata um momento que Jesus vai à casa de Marta e Maria e vai se hospedar. E Jesus chega lá, sabe, e certamente você para imaginar Jesus entrando na sua vida, Jesus entrando na sua casa, Jesus querendo fazer algo grande, você podendo ter contato com o próprio Filho de Deus. Mas Jesus, ele entra, enquanto diz ali, está no texto lá, certo? Enquanto Marta se agita de um lado para o outro, querendo fazer comida, querendo fazer alguma coisa para servir o Senhor, Maria, sua irmã, se assenta aos pés do Senhor. Veja que são reações diferentes, amado. Enquanto Marta, com a presença de Jesus, ela fica feliz, mas se preocupa com tantas coisas, e a preocupação não a deixa usufruir da presença de Jesus, sabe? Jesus está nesse lugar, eu creio nisso, e se você crê, sabe, toma posse nisso, porque é promessa de Deus: onde houver dois ou mais, eu estarei nesse lugar. Então Jesus está aqui, aproveita, assim como fez, sabe, Maria.
Maria compreende a excepcionalidade da situação. A reação de Maria é diferente. Ela senta aos pés de Jesus e contempla a presença do Todo-Poderoso, do Senhor Libertador. Você entende isso, igreja? Enfim, como nós vamos reagir? Isso é uma questão de escolha. Isso é uma questão de escolha. Passa, já está terminando, o pastor já me olhou, já sentiu o medo, tá entendendo? Ele disse assim, qualquer dia ele não me escala mais, entende? Antes quando eu pregava aqui, né, pastor, o senhor estava pregando fora, né? Então eu passava e ele não sabia. Aí o que acontece? Mas agora não, eu acho que andaram reclamando, Paulo. Ele falou assim, eu vou ficar olhando para ele. Então, só para que você passe mais um, Camilinha, por favor. Então, só para que você entenda, existe uma matemática que pode nos ajudar como antídoto poderoso para vencer a ansiedade. Primeiro é a adição. Então preste atenção, preocupamos-nos quando adicionamos pressão desnecessária a um copo já cheio. Sabe aquele copo já cheio? Basta mais uma gota. A ansiedade vai tacando umas gotas. A ansiedade vai fazendo o quê? Aquele copo transbordar. Adicionamos expectativas infundadas. Então, não adicione mais preocupações do que o mundo já tem, do que já vamos viver. Confia no Senhor e comece a pensar nessa matemática de Deus. Não adiciona. A segunda é a subtração. Preocupamos-nos quando subtraímos a presença de Deus, e o pastor falou isso no início nas nossas crises. Amado, está difícil, sem Deus então fica impossível, porque Deus é Deus do impossível. Então você precisa, aprender que quando subtraímos a presença de Deus em todos os dias da nossa vida, subtraímos também a grandeza e o poder dele agir. Retiramos a oração da nossa rotina diária. Quando nós subtraímos a presença de Deus, a adversidade se torna maior. Amado, não deixe o medo destruir a sua vida. Mas nós também temos, isso, a multiplicação. Preocupamos-nos mais quando multiplicamos os nossos problemas causados por soluções prematuras. Às vezes nós tomamos decisões, nós não ouvimos a voz de Deus, nós não buscamos uma orientação, nós não vamos na nossa liderança espiritual para saber um aconselhamento. E aí tomamos uma decisão, e quando começa a dar errado, aí você começa, a se desesperar. Amado, Deus coloca todas as ferramentas na nossa mão. Não multiplique os seus problemas, não amplie, não crie fantasma. Busque a palavra de Deus, busque a orientação da sua liderança, medite, ore, porque Deus responde aquele que clama. Deus responde. E criamos muitas vezes essas soluções que no início é muito fértil, mas leva a problema. É por isso que a palavra de Deus diz que há caminhos para o homem que parece de vida, mas ao final é de morte. Porque foram caminhos escolhidos pelo homem sem ouvir a voz do Todo-Poderoso. E nos preocupamos quando dividimos a vida entre o secular e o sagrado. Aquele crente Raimundo, um pé no mundo, um pé na igreja, outro no mundo, o cara está lá e cá. Amado, não existe isso. Não, mas minha vida secular, esquece. Se você é servo do Senhor, tu é servo na faculdade, tu é servo dentro do ônibus, tu é servo em todos os lugares. Você não pode ser uma pessoa no mundo e outra na igreja. Então, quando nos preocupamos-nos, quando dividimos a vida entre a secular e o sagrado, Deus não quer que você faça essa separação não, amado. Você tem que adorar o Senhor em todos os lugares. As pessoas, elas nem precisam ouvir de você que você é crente, elas vão te reconhecer pela sua atitude, pelo seu testemunho, pela sua vida verdadeiramente. Então, amado, ansiedade nós vencemos quando confiamos na palavra de Deus. Em Hebreus 15:5, seja fiel a Deus e não cobiçoso. Sejam vossos costumes sem avareza. Ei, escute a Deus. Escute a Deus. Porque Deus quer falar com você.